A qualidade de cada linha de ônibus e das concessionárias que atuam em Belo Horizonte passará a ser avaliada. A BH Trans vai avaliar o desempenho de cada empresa por meio de um índice, o Índice de Desempenho Operacional. De acordo com os resultados, os consórcios podem sofrer sanções administrativas, receber até benefícios, como a criação de novas linhas. De acordo com a BH Trans, as empresas serão avaliadas em categorias com pesos diferentes. Para trazer esses detalhes, o detalhe sobre esse estudo e essa implantação desse índice de desempenho operacional, na ponta da linha, o superintendente de transporte público da BH Trans, Sérgio Carvalho. Sérgio, bom dia, prazer falar com você. Bom dia, o prazer é todo nosso. Ô Sérgio, começo te perguntando, até agora não havia nenhuma avaliação ou a BH Trans está aprimorando os processos de avaliação das linhas de transporte coletivo na cidade? A BH Trans está aprimorando os processos de avaliação das linhas de transporte coletivo na cidade. O Índice de Desempenho Operacional, o IDO, que foi agora institucionalizado por meio dessa portaria que foi publicada no último sábado, ela é importante para a BH Trans e para a Prefeitura em geral, porque tanto do ponto de vista gerencial quanto contratual, ela vai ajudar a BH Trans a direcionar seus esforços de fiscalização. Então, por meio de notas que são dadas através de dados objetivos, coletados na operação do sistema, nós teremos um ranqueamento das linhas e das concessionárias que nos permitirá, de um lado, direcionar nossa fiscalização para os locais onde se fizer mais necessário, onde o desempenho estiver com notas mais baixas, e, por outro lado, também do ponto de vista contratual, nos permitirá premiar as concessionárias que tiverem melhor desempenho, por exemplo, como você disse aí, na criação de novas linhas em áreas comuns, aquela que tem melhor desempenho terá preferência, e também do ponto de vista das sanções contratuais existentes, aquelas com desempenho aquém do desejável estarão sujeitas a essas sanções. Sérgio, bom dia, João Henrique do Vale, prazer falar com você. Sérgio, como é que vai ser feita essa avaliação? Quais são os critérios que deverão ser atendidos pelas empresas aí? E a população tem algum papel nessa avaliação? Ela pode ajudar de alguma forma a BH Trans? Sem dúvida. Bom dia, João. O Índice de Desempenho Operacional, ele é uma cesta de índices que apuram as principais ocorrências do transporte coletivo durante a sua operação. Então, ele é composto, por exemplo, da apuração se a viagem que estava programada para ser realizada, se ela foi realizada ou não. Então, essa informação ela é objetiva, ela é tirada diretamente do nosso sistema, então não tem como a concessionária alterar essa informação, Um outro índice que também faz parte do IDO, se a viagem foi realizada pontualmente ou não, se houve atraso, se ela foi realizada dentro de uma estimativa de ocupação de veículo, dentro do esperado ou não. Então, tudo isso somado gera nota final do Índice de Desempenho Operacional, IDO, para a concessionária e também para cada linha operante no sistema. O IDO vai avaliar só as linhas em operação ou, por exemplo, depois da observação da qualidade de cada linha, da qualidade de cada prestação de serviço, poderá se decidir por mudança de roteiro, por transformação, fusão de linhas? Isso também pode acontecer? É um passo que é previsto nesse discurso, nessa avaliação? Sem dúvida. Quanto mais conhecimentos pudermos agregar em cima da operação, mais inteligentes ficam as decisões da BH Trans e da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, por exemplo, se uma determinada linha está com algum problema operacional, essa nota vai traduzir esse problema operacional. E a solução do problema operacional pode ser melhoria da operação pelo operador, ou seja, pela empresa que lá na ponta está prestando o serviço, mas pode ser também através de outras medidas que nada tem a ver com o operador. Pode ser algum problema no itinerário, algum problema de trânsito. Então, quanto mais inteligência tivermos, melhor, quanto mais informação,
melhor a gente vai buscar a solução também para o problema. Ou seja, a gente consegue falar em quanto tempo a gente vai ter o resultado, assim, o resultado dessas primeiras análises e como isso pode voltar para o usuário? Sim, o IDO ele já está sendo publicado no nosso site, então todos os usuários já têm acesso, ele pode, por exemplo, baixar no nosso site, lá no Índice de Desempenho Operacional, e verificar o desempenho operacional da sua linha específica. Ele clica, escolhe a linha, então ele vai verificar lá qual o percentual, por exemplo, de viagens que foram realizadas em relação ao que estava programado. Quantas viagens, o percentual de viagens que foram realizadas pontualmente. Então, todos esses dados estão lá. E lembrando que o usuário pode também nos ajudar através de suas manifestações, né? A Prefeitura hoje tem o app PBH, onde os usuários podem avaliar a sua viagem, inclusive em tempo real. Ele pode abrir lá e fazer a avaliação, como é que está a sua viagem, o seu ônibus, como é que está o comportamento dos operadores, tudo isso no app. E também através do nosso site na internet, o usuário lá na aba Fale Conosco, né? Lá no link prefeitura.pbh.gov.br/BHTrans, ele lá no Fale Conosco, ele pode gerar a sua manifestação, reclamação, elogio, sugestão do transporte, que isso vai para as nossas equipes técnicas e certamente nos ajuda a tomar decisões. Ô Sérgio, agora só uma última pergunta, né, sobre essa questão do transporte público. A gente conversou há um tempo já, e já é de conhecimento, da revisão dos contratos com as concessionárias. A que pé que está isso? Tinha um prazo até o meio do ano. A gente já tem algum resultado dessa revisão? Sim, a nossa diretoria está trabalhando nesse assunto, né? Então, como o nosso presidente Diogo já falou por várias vezes aí em toda a imprensa, isso é uma prioridade da empresa, essa reavaliação dos contratos de concessão, e a gente pretende em breve poder trazer aí um contrato mais atualizado e que repercuta para os usuários a melhoria contínua dos serviços a eles ofertados, que em última instância é o que interessa para todos nós. Agradecer ao Sérgio Carvalho, superintendente de transporte público da BH Trans, falou um pouquinho sobre uma nova forma de avaliação de desempenho das empresas, daquelas que prestam serviços do transporte coletivo na nossa capital, um índice de desempenho operacional que já está inclusive à disposição do usuário no site da BH Trans, para que ele possa acompanhar e contribuir na avaliação do transporte público da cidade. Sérgio, muito obrigado por participar com a gente dessa nossa prosa aqui no Central 98. Ótima segunda-feira, ótima semana para você. Igualmente, nós é que agradecemos poder trazer esclarecimentos aí para a população através desse programa que tem grande audiência. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio.